Passados aí um terço do Campeonato Pernambucano em sua primeira fase, vamos trazer aí alguns pontos a respeito das 10 equipes que disputam este torneio. Levando em consideração, claro, a gente observa que o campeonato está praticamente definido, até mesmo pela sua falta de competitividade, né? Os níveis das equipes eles estão bem notórios para quem está acompanhando aí fielmente os jogos do estadual de Pernambuco. Até porque as equipes consideradas favoritas ao título, elas já começam a somar os seus pontos, né, que dependem aí para a classificação, né, da próxima fase, até porque nem precisa muito esforço para você chegar à próxima fase do Campeonato Pernambucano. E as equipes que estão na parte de baixo da classificação, a gente já observa que estão tendo aí sérias dificuldades, né? Se é que em alguns casos a gente pode chamar de uma equipe profissional de futebol, né? Uma equipe semi-profissional de futebol. E explico por quê daqui a pouquinho, porque antes de mais nada eu convido o torcedor a estar comigo aqui no canal, né? Se inscrever, sempre ativar o sino das notificações para um vídeo novo, e claro, dá o like aí no nosso vídeo, porque recomenda no caso para outro colega, outro amigo, outra pessoa que gosta de uma resenha sobre futebol, né? Alguns comentários a respeito tanto do futebol de Pernambuco como do futebol em geral, futebol brasileiro, internacional. A gente sempre aparece aqui para dar um destaque, para dar um comentário, né, a respeito do caso. Sobre o Pernambucano, né, voltando aqui ao assunto, a gente fala que nesse primeiro momento 10 equipes disputam 8 vagas às quartas de final. É um campeonato sem disputa alguma, né? Porque apenas 2 equipes ficaram de fora do mata-mata da segunda fase. Aí observa-se que o Central hoje, líder, né, faz jus aí ao investimento, faz jus aos treinamentos e também ao seu calendário, já que a equipe do Central não tem outra competição a não ser o Campeonato Pernambucano neste momento, porque na quarta-feira já tem jogo pela Copa do Brasil contra a equipe do Ceará. Vai se aventurar na Copa do Brasil a Patativa. Caso não deu certo, vida que segue, o campeonato estadual está aí novamente. E no segundo semestre, né, primeiro para o segundo semestre, a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Sobre o vice-líder Santa Cruz, acredito que o Santa hoje é vice-líder, né, por conta daquela história do gramado lá do Flamengo de Arco Verde, do estádio Auro Bradley, né, com ruim o gramado por sinal. Santa Cruz tinha condições de vencer aquele jogo, né, mas a gente observa que não só isso, né, muitos torcedores frisam apenas isso, mas tem a questão do calendário coral também. Santa Cruz não está rodando o seu elenco. Na maioria das vezes, né, as peças elas continuam as mesmas, tanto para o estadual como para a Copa do Nordeste. E isso em um determinado momento, num jogo fora de casa, o Santa Cruz vai acabar sentindo o desgaste, né, dessa longa maratona neste primeiro momento de sua temporada. Terceiro colocado, a equipe do Salgueiro. O Salgueiro, por incrível que pareça, né, mesmo uma equipe remodelada pelo técnico Sérgio China, trouxe aí novos nomes, a diretoria saindo, né, daquela mesmice de jogadores que até então vinham compondo o Salgueiro. No primeiro ano não deu certo, o Salgueiro acabou caindo para a Série C, para a Série D, né? Estava na Série C, caiu para a Série D, e agora faz uma boa campanha na Copa do Nordeste, inclusive ainda está invicto na competição regional. Vitória contra o Confiança na estreia, empate contra a equipe do Botafogo da Paraíba jogando no Cornélio de Barros, e agora no Pernambucano tem aí a incumbência de, quem sabe, aí ficar entre as 4 primeiras equipes desta primeira fase, até porque essas 4 equipes decidirão em casa o seu caminho até as semifinais do torneio. Quartas de final e semifinal acontecem em jogo único no Campeonato Pernambucano, apenas a final será disputada em 2 jogos, vale salientar isso para o torcedor. Na quarta colocação, o Sport. O Sport foi atrapalhado por aquele jogo contra o Flamengo de Arco Verde, né? Acabou tentando, né, jogar com os jovens, os jogadores mais de base, sub-20, sub-23, num primeiro momento. Por conta desse incidente, por conta dessa partida, 2 fenômenos. Deu cancha ao Flamengo de Arco Verde, que hoje também figura como uma das equipes que podem surpreender, e não só por esse motivo, e a questão de perder a liderança para a equipe do Central. O Sport poderia estar aí em outras condições, caso um resultado positivo ou até mesmo um resultado de empate na estreia já teria sido benéfico para a equipe rubro-negra. Não aconteceu, fica aí na quarta colocação e vai ter que equilibrar as ações em termos de pontuação nos confrontos diretos contra essas equipes que estão acima. Jogo contra o Santa, jogo contra o Central na última rodada, jogo contra o Salgueiro que acontece na Ilha do Retiro.
Todas essas partidas o Sport vai ter que observar bem se quiser chegar aí entre as 4 primeiras colocações, ou até mesmo a liderança, vice-liderança, enfim. O campeonato dirá daqui para frente. Sobre o quinto colocado, né, o Afogados teve um bom começo, enfrentou Petrolina e América, né, e acabou vencendo os 2 compromissos. Contra a equipe do Santa Cruz, um jogo mais enjoado, mais encorpado, né, digamos, acabou sentindo um pouco mais, né, mas tem aí 6 pontos, já está aí, digamos, que bem afirmado na competição, pode sim, nas próximas rodadas, garantir os pontos necessários para uma 6ª vaga, 5ª vaga. Observa-se que é demais, né? Eu acredito, para o Afogados da Engazeira, neste momento, garantir ali a vice-liderança ou até mesmo a liderança, o 3º lugar. A gente observa que tem equipes mais encorpadas, equipes, né, que já tem aí um trabalho mais consolidado, se bem que o Pedro Manta tem a experiência, né, e tem esse elenco na mão para, quem sabe, dentro de casa conquistar pontos interessantes e surpreender as equipes da capital e os interioranos que aparecem como favorito. No 6º lugar, a equipe do Flamengo de Arco Verde, que acabou ontem fazendo jogo duro contra a equipe do Salgueiro. Observamos que o Flamengo, desde a estreia contra o Sport, né, que ali já foi um resultado surpreendente, já acreditou a equipe do Flamengo como uma das possíveis, né, que poderiam surpreender as equipes de maior porte financeiro. Então, nesse caso, o Flamengo venceu a estreia, empatou com a equipe do Santa em seguida. Acabou perdendo aí nessa rodada, mas um jogo duro, um jogo amarrado contra o Salgueiro, 4-3, né, buscando sempre o placar, e desta vez, né, aí ficando na 6ª colocação do campeonato, né, pelo menos na frente do Náutico, né, que é quem entra aí agora. Né, o Nilson tem esse time na mão, conhece alguns dos jogadores, inclusive jogadores que estavam na base do Náutico. Vai ser interessante observar o Flamengo para o restante da competição. Sobre essa equipe do Náutico, o Náutico sofreu aí com essa exposição, que já falávamos tanto na Rádio Vicência, como também, né, nas minhas plataformas para quem acompanha. Tem uma questão que é bem interessante, né? O Náutico se expõe e acaba não conseguindo resultados contra equipes maiores. Isso não só no Campeonato Pernambucano, mas também na Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste, as equipes maiores do Campeonato Pernambucano, o clássico contra a equipe do Sport, o jogo contra o Náutico, foram determinantes para que essa equipe pudesse aí ficar aí de fora, né, dessa lista de 4 primeiros colocados. Petrolina, América e Vitória agonizarão até o fim, né, por uma brechinha na 8ª colocação. Náutico, eu acredito que vai se recuperar, mas eu enxergo que essas 3 equipes terão bastante dificuldades até o fim. Principalmente a equipe do Petrolina. Mostrou-se uma equipe semi-profissional, né, no jogo contra o Náutico. Não tem cacife para ficar numa primeira divisão, pelo menos neste momento. Vitória acabou perdendo ontem para a equipe do Central, mas ainda esboçou uma reação contra o Sport na Arena, esboçou uma reação contra o Central, não conseguiu os bons resultados, mas pelo menos tentou. No caso do Petrolina, está na lona, ainda não marcou um gol no Campeonato Pernambucano. A equipe do América também vai lutar por essa 8ª vaga, tem condições sim, mas vamos aguardar. Essas 3 equipes estão bem definidas por uma vaga na próxima fase. As outras 2 serão rebaixadas. E o restante aí vai definir os seus devidos lugares, né, da 1ª à 7ª colocação. Pelo menos é dessa forma que eu enxergo o Estadual 2019 aqui em Pernambuco. Então é isso. Forte abraço, espero que tenham gostado. Retornamos com mais um vídeo a qualquer momento aqui no canal do Anderson Batista. Até lá!